Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Rodrigues, estamos para mais um aqui, programa Condomínio em Pauta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos bater um papo hoje, nós vamos falar sobre reformas em apartamentos, em unidades autônomas, em casas em condomínio e a NBR 16280. E para falar disso com a gente hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, a arquiteta, urbanista, engenheira de segurança do trabalho, Marisa de Albuquerque. Seja bem-vinda, Marisa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui nós conversarmos um pouquinho sobre essa NBR 16280 e sobre obras nos condomínios. Vai ser bem legal esse bate-papo. Isso aí, seja bem-vinda. Bom, estamos aqui para bater esse papo. Para quem está chegando agora, qual é o objetivo desse bate-papo? O objetivo desse bate-papo é trazer uma abordagem aí preliminar sobre a NBR 16280, que trata de reformas em edificações e que trata de algumas peculiaridades, obrigações do condomínio através do síndico. Quais são os direitos e deveres de cada um nessa jornada? Então nós vamos falar um pouquinho disso, vamos bater esse papo, vamos ter esse tempinho. Fica à vontade, se quiser ficar com fone, sem o fone, do jeito que você quiser. É a primeira vez aqui com a gente, no Condomínio. A primeira temporada você chegou a participar? Eu não lembro. Não, da primeira temporada não. Na primeira temporada não. Então tá chegando agora para segunda temporada com a gente. E aí, pessoal, você que está assistindo a gente, o que é possível e o que não é possível em reformas de unidades autônomas condominiais. Unidades autônomas condominiais, a gente vai tratar aqui como unidade. Nós estamos falando de apartamento, conjunto, loja, sala, casa, qualquer unidade individual que integra um condomínio. Vamos bater esse papo então? Vamos começar? Vamos lá. Então, falando um pouquinho da NBR 16280, ela é uma norma técnica que estabelece as diretrizes, né, para a realização das reformas e nas edificações. E ela impõe essas regras justamente para a segurança das unidades e do condomínio ao todo. Então, olha só, pessoal, quando um condomínio ele existe, é dever deste condomínio zelar pela segurança de todos. É dever deste condomínio zelar pela segurança da edificação. Não é incomum você encontrar pessoas removendo paredes que não podem, instalando nichos onde não podem, rasgando paredes para puxar tomadas em locais que não pode. Tudo isso afeta a estrutura da edificação. E o condomínio vai virando um queijo suíço, né, Marisa? Exatamente. Isso é muito perigoso, né? Porque as estruturas, elas foram projetadas para que não fossem, como você está falando agora, né? Cortadas, rasgadas. Depende da edificação, né? Tem edificações que são paredes somente de vedação e tem paredes que são estruturais, ao qual não pode nenhuma perfuração para um quadro, por exemplo. Isso é interessante. Quando você vai fazer uma reforma num apartamento, especialmente apartamento, eu diria que casas em condomínio, nós temos essas obrigações mitigadas, né? Elas são diminuídas quando nós estamos falando de casas, porque você impacta pouco ou nada a estrutura do seu vizinho. Salvo as germinadas, os townhouses, aí que você tem algo germinado, mas à exceção das germinadas, as casas em geral não costumam afetar tão diretamente o direito de vizinhança. Claro que é importante ter cuidados, claro que é importante respeitar regras, mas a predominância se dá em condomínio de apartamentos ou conjuntos, salas comerciais, coisas do tipo, em que nós temos uma construção verticalizada. A construção verticalizada é onde reside o problema e o cerne, é a área mais importante que a lei quer tratar, que a norma quer tratar. Então, falando disso, com esse pano de fundo, Marisa, a lei 4.591 de 64, que regulava o direito condominial, que foi atualizada pelo Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, a lei já trazia ao síndico o dever, o direito/dever, de realizar a fiscalização, zelar pela segurança da edificação. Era um dever do síndico. E também um dever do condômino, do morador, do proprietário, do adquirente, do usuário, do locatário, não gerar transtorno aos seus vizinhos, não gerar problemas aos seus vizinhos, não colocar em risco a segurança dos seus vizinhos. Em 2014, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, cria a norma
16280, que vem regulamentar a coisa, né? Foi muito bom isso, né? Foi muito bom. E em 2015 ela foi atualizada. Depois ela vai sofrendo atualizações, mas em 2014 ela surge como um documento importante, um documento técnico importante para ajudar o síndico, para ajudar os condôminos no que pode e o que não pode. A norma, ela é de cunho técnico, então eu diria que um leigo não tem uma facilidade muito grande. Eu já tive contato com essa norma e já tive contato com pessoas que acessaram essa norma e as pessoas dizem que tem uma dificuldade de entendê-la. Então, a primeira coisa que eu te digo, Marisa, primeira pergunta que eu te faço, que tipo de profissional, eu vou reformar uma unidade autônoma que eu tenho em um condomínio, que tipo de profissional eu tenho que procurar? Qual é o primeiro cara que eu tenho que procurar? Você tem que procurar um engenheiro civil ou um arquiteto, porque eles são os responsáveis técnicos que poderão fazer um projeto, ir na edificação, verificar quais vão ser as alterações que podem e não podem, vão fazer a verificação de todos os documentos necessários, né, esses documentos do regimento interno, o manual que é entregue para o proprietário no início, né, na entrega da unidade autônoma. Então, o profissional que o morador tem que procurar para fazer uma reforma é um engenheiro civil ou um arquiteto. O engenheiro civil, ele vai elaborar uma ART. ART. E o arquiteto? Vai elaborar uma RRT. São documentos similares. Exatamente. São documentos similares, né? Cada um tem a sua atribuição. A ART é a anotação de responsabilidade técnica, ao qual o engenheiro emite. E a RRT é registro de responsabilidade técnica, que o arquiteto é quem é responsável por esse documento. São documentos similares, documentos técnicos similares, mas é muito importante. Eu digo isso, por que eu fiz essa pergunta? Quais os profissionais que você tem que procurar? Engenheiro civil, devidamente registrado no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e você tem ou um arquiteto e urbanista com registro válido no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Exatamente. O engenheiro civil vai emitir uma RT, o arquiteto vai emitir um RRT, e esses são os documentos importantes para você fazer uma reforma no seu apartamento, na sua casa, no seu imóvel, em condomínio. O que acontece é o seguinte, eu já me deparei com isso, de pessoas formadas em outras áreas. Exatamente. Que tentam fazer isso. Técnico em edificação, por exemplo. Técnico em edificação. Ele não pode emitir, ele não pode fazer o projeto para a reforma em uma unidade autônoma. Isso é muito interessante, por quê? Porque o técnico em edificação, ele tem... Aqui, pessoal, aqui não é nenhuma briga com o sindicato dos técnicos em edificações, pelo amor de Deus. Mas a lei que trata lá do técnico em edificação, ela fala muito claramente que o técnico em edificação não pode fazer projetos para, a partir de X metragem, não me lembro agora, acho que em torno de 80 metros, e também não pode, independente da metragem, em multipropriedade. Exatamente. Em condomínios. Então, se você tiver uma casa de 50 metros quadrados, talvez o técnico em edificação possa fazer um projeto. Exatamente. Para você. Um esboço, dizer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ok. Mas quando você... Não importa o tamanho do seu apartamento, não importa o tamanho da sua loja, não importa o tamanho do seu conjunto. Pode ser pequenininho. Pode ser de 15 metros quadrados, aquelas saletinhas, conjuntos comerciais. O técnico em edificação não pode acompanhar, ser o responsável técnico por aquela reforma. Por quê? Porque ele não é engenheiro civil e não é arquiteto urbanista. É isso mesmo, né? É isso mesmo, está correto. Assim como o design de interiores, que já chegou para nós, né? Design de interiores querendo fazer a reforma, a não ser que sejam aquelas reformas da parte decorativa, né? Que não tenha nenhuma alteração, que não quebre nada, que não faça nenhuma modificação dentro da unidade. Tudo que você disser em termos de quebrar, reformar efetivamente, troca de piso, esse tipo de coisa, você precisa ter um engenheiro ou arquiteto. Exatamente. Agora, uma coisa, eu vou fazer um serviço de forro de gesso no meu apartamento.
Não há sobrepeso, não há quebradeira, não há nada. Eu preciso de uma ART? Não há necessidade. Nós temos aqui algumas obras que não têm a necessidade da emissão da ART ou RRT, né? Pintura, por exemplo, não há essa necessidade. Forro de gesso, não há essa necessidade. Então, piso laminado, por exemplo, porque o sobrepeso dele não tem nenhuma alteração. Se não tiver nenhuma alteração no contrapiso, por exemplo, se não vai fazer a remoção do piso que tem na parte de baixo, que seja de porcelanato, enfim, ou algum outro piso, se for só a colocação do piso laminado, também não há necessidade. Veja só que interessante. Então, vou fazer uma pintura, não preciso. Vou trocar um gesso, colocar um gesso, não preciso. Vou fazer uma iluminação, teoricamente não preciso. Agora sim, eu tenho uma tomada nessa parede. Eu quero rasgar esta parede, um rasguinho, né? E levar essa tomada para lá. Eu preciso, né? Precisa sim. Por que eu preciso? Você tem que sempre ter esse raciocínio, gente. A norma, ela não deixa claro, isso pode, isso não pode. Exatamente. O profissional é que vai fazer essa análise, né? Então, você tem que ter claro o seguinte, esse raciocínio. Vai fazer alguma mudança de ordem estrutural? O meu apartamento, ele tem um sistema elétrico de alimentação dos chuveiros. Eu vou colocar um sistema a gás. Quer dizer, obviamente você vai precisar fazer uma alteração. Você precisa de um profissional acompanhando isso. Claro. Eu tenho uma tomada nessa parede, eu quero jogar naquela. Obviamente eu preciso de um profissional. Eu vou fazer, olha que interessante, a instalação de vidros na fachada, na varanda, né? Na sacada. Na sacada. Eu preciso, porque ali eu tenho sobrepeso. Claro que precisa. E esse profissional, ele tem que acompanhar a obra do início ao fim, porque muitas vezes alguns condôminos acabam contratando somente para a emissão da ART ou RRT. Isso é um erro, né? Não pode ser desta forma. O profissional, o técnico, tem que estar lá no início, conhecendo o ambiente durante a obra, no acompanhamento e no término. É interessante você falar isso, porque existe um mercado de venda de ART ou RRT. Infelizmente. Então o cara dá um Google, contrata um profissional. Exato. Esse profissional nem devia ser chamado de profissional. Exato. Ele não visita a obra, ele não faz nada, ele emite um papel. Um papel, que não só um serve papel, para nada. Que não serve para nada. Ele antes não estudou o regimento interno, o manual do proprietário, não fez um projeto, ele simplesmente ouviu o que o morador falou, eu quero trocar um piso, o azulejo, eu quero modificar, alterar alguma coisa na parte elétrica, e ele simplesmente escreve e não acompanha. Olha só, o síndico tem o dever de solicitar, todas as vezes que vai entrar alguém para fazer uma reforma no apartamento, o síndico tem o dever de... Aí é dever do síndico, solicitar RT ou RRT. Mas o síndico, em 99% dos casos, ele não é um profissional habilitado na área técnica, na área de engenharia ou arquitetura. Exatamente. Ele não é um engenheiro civil. Então, quer dizer, ele não tem conhecimento técnico para dizer se aquilo que está sendo feito pode ser feito ou não. Claro. Para isso, esse síndico, ele tem a garantia de que por trás do morador há o profissional, que é aquele profissional que emitiu a RT, que emitiu a RRT. Agora, se esse profissional é só um vendedor de ART ou de RRT, acabou. Sim, está arriscado, né? Tanto a unidade quanto o edifício. Porque quem vai estar ali executando, né? O empreiteiro, o pedreiro, o profissional que vai estar executando, ele não tem um acompanhamento técnico do responsável, não tem supervisão nenhuma. Aí é um problema. Aí esse cara, se acontecer qualquer coisa errada, o profissional que tem que ser responsabilizado é esse cara. Exatamente. Eu me lembro de um caso, nós estamos com um caso bem interessante, de um profissional, de um engenheiro, que emitiu uma ART para fazer uma reforma em um apartamento. E ele fala, dentre vários itens que ele vai fazer, ele fala que vai instalar um climatizador de ar. Só que, malandramente, ele substitui o climatizador de ar, não sei se o engenheiro sabia ou não sabia, o fato é que, para mim, ele que tem que ser responsável. Claro, ele tem que acompanhar, o morador vai lá e instala um ar-condicionado, e o condomínio não permite ar-condicionado. Então o cara fura a fachada, mete um ar-condicionado e fala, olha, o condomínio sabia que eu ia fazer. Cara, teoricamente, os condomínios não têm responsabilidade. Por quê? Você seguiu a ART. E o cara, malandramente, só foi um vendedor de ART. Então, o que vai acontecer com esse profissional? Esse profissional vai ter que ser denunciado no CREA. Nós estamos denunciando ele no CREA. Sim. Porque ele fez uma coisa e entregou outra. Climatizador de ar e ar-condicionado são coisas
Totalmente distintas, tecnicamente né? distintas, totalmente distintas. Esse profissional fez isso, foi um irresponsável. Claro. Ele foi altamente irresponsável. E o condomínio agora está no meio da briga. Então, assim, o que você tem que ter em mente, você que está assistindo aqui o episódio de hoje do Condomínio em Pauta. O síndico, ele não tem... O síndico tem o dever de exigir a RT, mas o síndico não se transfere ao síndico a responsabilidade de virar o fiscal da obra. Não Eu vi mesmo. tem até um artigo que a Marisa trouxe, a gente estava lendo juntos e batendo um papo antes. O autor do artigo fala assim: o síndico tem poder de polícia. Gente, não tem. Não tem. O síndico tem o poder... Ele não tem conhecimento técnico, sequer conhecimento para técnico, questionar o que está sendo realizado. O síndico tem o poder de exigir a RT ou RRT, mas para parar uma obra, o síndico provavelmente vai ter que entrar com uma ação judicial. Ele vai fazer a notificação administrativa, o cara pode dar com os ombros para a notificação administrativa e o passo seguinte, uma ação judicial combinatória, uma ação de condenação ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ou coisa parecida. Então, o que vocês devem entender? Qual que é o objetivo dessa discussão? É você entender que o dever do síndico é, 2 pontos, exigir que o condômino que vai fazer uma reforma apresente ART ou RRT. ART assinado por um engenheiro civil ou RRT assinado por um arquiteto. Tem o mesmo valor legal. Esse é o dever do síndico. E qual o dever do morador? Contratar um profissional que não só vai emitir o documento, mas vai acompanhe essa obra, que vai fazer o projeto, que vai fazer o acompanhamento prévio, o acompanhamento ali durante todo esse processo da obra, né? E posteriormente também na entrega da obra. A entrega da obra, isso também é importante. Não é incomum você encontrar uma obra sendo feita no papel com um conteúdo e na prática com outro. Exatamente. Quem é o responsável por tudo isso? Muitas pessoas querem responsabilizar o síndico. Mas o síndico não é o técnico que assinou. O síndico está revestido de boa fé. O síndico só recebe o documento e fala: eu presumo que isso aqui é verdadeiro. Porque tem um engenheiro civil assinando, tem um arquiteto assinando. E aí, quem é a responsabilidade? Se fugir qualquer coisa do projeto, do engenheiro civil ou do arquiteto que emitiu o documento técnico e não acompanhou a obra. Exatamente. Porque o engenheiro civil ele tem que fazer o seguinte, ou o arquiteto, ele vai chegar lá, olha, peraí, para tudo, pedreiro, isso aqui você não podia fazer, não estava no projeto. Se vai fazer, deixa eu alterar o projeto. Outra coisa importante, que é um dever aí desse profissional que vai ser contratado, olhar o manual do condomínio. Todo condomínio tem um manual técnico, dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito, não é isso, Maria? E são diferentes esses manuais, né? Não é uma coisa generalizada para todos os condomínios. Não dá para dar um Google, né? Não dá para dar um Google, porque tem condomínios que a estrutura, ela permite alteração de paredes, tem condomínios que não permitem essas alterações. Então, por isso que o responsável técnico, o engenheiro ou o arquiteto, ele tem que estudar previamente todo o projeto, todo o condomínio, a unidade, para aí sim ele conseguir fazer um projeto conforme aquela unidade. Por exemplo, o Guilherme, que trabalha lá conosco, ele comprou um apartamento de pré-investimento e eu fui lá conhecer o apartamento dele, todas as paredes, sem exceção, todas as paredes internas são drywall. Significa o quê? Que pode remover... de vedação. Você pode remover tudo. Você pode arrancar, tirar, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Você pode abrir e deixar um estúdio. Por que pode? Porque aquela estrutura, aquele edifício permite. Agora tem outros apartamentos que você não pode remover nenhuma parede. Que é alvenaria estrutural. Que é alvenaria estrutural. Aí sabe o que a galera faz? Instala nicho. Gente, o nicho, se todo mundo instalar nicho, você começa a fazer um queijo suíço. Exatamente. Você começa a fazer do condomínio perder a sua solidez. Aí pode perder a garantia da construtora, você pode perder não só a garantia da edificação, mas do seu próprio apartamento. Você coloca em risco, né, as pessoas. A vida das pessoas. Teve um caso aqui emblemático no Rio de Janeiro de um condomínio que foi realizado várias alterações. Ele foi em 2012. No Rio de Janeiro, e o edifício, ele desabou devido a essas alterações que foram realizadas sem autorização, sem a fiscalização, sem um acompanhamento de um engenheiro, um arquiteto, um responsável técnico. Olha que perigo, né? Morreram 17 pessoas morreram no desabamento desse edifício. Né? Exatamente, Edifício Liberdade. Até o nome é emblemático porque você fala liberdade, né? Não, é até engraçado, vamos fazer aqui
Não é engraçado as mortes ou a perda da propriedade, mas é engraçado que as pessoas pensam que nós temos liberdade plena, né? E não temos liberdade plena. Nosso direito termina onde começa o do outro. Então, quer dizer, você não pode achar que você comprou um imóvel num condomínio e que você pode fazer qualquer coisa. Inclusive, um dos itens da NBR 16280 é a comunicação aos moradores. Então, assim, são algumas etapas, né? Tem que ter autorização prévia do condomínio, do síndico, né? Como seu representante, comunicação dos moradores. Porque os moradores têm que estar cientes de que vai haver uma obra ali, uma reforma, que aquele período vai ter um transtorno tanto de barulho, quanto de materiais e de pessoas. Então, a NBR ela veio justamente para organizar isso, para que situações como esta, do edifício Liberdade, não aconteçam novamente. Eu já vi arquitetos e engenheiros que são tão zelosos que eles emitem a RT, entregam não só a RT para o condomínio, mas o projeto para o condomínio. O cronograma da obra. O cronograma da obra é muito importante. O cronograma, um croquis ali do que vai ser feito, um cronograma de quanto tempo vai ser feito. Exatamente. A RT devidamente paga, né? Porque às vezes a pessoa só emite o rascunho e não paga, então ela não se torna um documento válido. A RT paga e entrega pros vizinhos uma explicação. Olha, vai ser realizada a obra, nós vamos ter tal prazo, se tiver alguma dúvida, tá aqui o meu contato. Eu já vi engenheiros e arquitetos que fazem isso, são profissionais incríveis. Eu acho que esse... Eles sim têm responsabilidade. Tem responsabilidade. Né? Eu vi uma arquiteta esses dias na internet que ela entregava uma sacolinha para cada vizinho, não para o prédio inteiro, para cada vizinho diretamente envolvido, uma sacolinha de propaganda dizendo, olha o que ela faz. Olha que profissional, como tem profissionais diferenciados. Ela entrega lá um cronograma da obra, o contato dela, e entrega uma canequinha ou alguma coisa com o contato dela, dizendo, olha, gente, se vocês tiverem algum problema, peço desculpas pelo transtorno e tudo mais. Quer dizer, ela não só, provavelmente, é uma brilhante profissional que está cuidando do empreendimento, mas ela também faz um marketing duplo, né? Porque ela não só cuida do cliente dela, como ela cuida da imagem dela como profissional. Imagina os frutos que ela gera. Claro. Se eu fosse reformar um apartamento e eu recebo uma coisa dessa, a primeira pessoa que eu ia ligar ia ser pra ela. Exatamente. Isso é muito legal. Muito. Eu acho muito bacana. Porque quando você tá morando em um condomínio, você tem que se preocupar com aqueles que estão ao seu entorno, né? Porque você vai gerar um transtorno muito grande, tanto de barulho, quanto de sujeira, de movimentação. Então, esse cuidado é importante e a NBR, inclusive, fala sobre isto. É interessante. Hoje eu até me fez lembrar de uma experiência hoje cedo. Hoje cedo eu tava saindo de casa e eu tenho 4 vagas, né? 2 na frente e 2 atrás. São as minhas 4 vagas, são determinadas. E geralmente a gente mantém 3 carros ali, não 4. E recentemente a picape tá lá, é um carro que não costuma ficar. E ela tá ocupando ali a 4ª vaga, e ela é enorme, né? Ela não é um veículo de passeio, ela extrapola os limites da vaga. E aí tem o meu vizinho de vaga, e hoje eu encontrei com ele, dificilmente eu encontro com ele, ele tava entrando na vaga. Gente, falando sério, eu estava na minha vaga, mas me deu um profundo constrangimento de estar incomodando o meu vizinho. Aí eu fui até a janela do carro dele, eu falei, você me perdoa? Ele, por quê? Falei, porque eu tô te atrapalhando aqui, te apertando aqui, me perdoa, tal. Eu vou tirar essa picape daqui pra parar de dar problema. Olha, aí talvez você ouça isso e fale assim, mas eu tenho 4 vagas, dane-se. Não, eu acho que a gentileza... Temos que ter essa consciência, né? Porque a gentileza é gostosa, a gentileza é algo bom, né? Você mostrar pra ele que você se importa em não incomodá-lo. Viver em condomínio, não só viver em condomínio, viver em sociedade é isso. É isso, é você se importar com o próximo, se colocar no lugar do próximo. Ah, não, eu tenho 4 vagas, dane-se. Não, cara, olha... eu vou usar porque eu preciso usar, mas se em algum momento estiver te incomodando, me fala, tô aqui, tô atento que isso é um incômodo, né? Então, eu quero logo tirar essa picape daqui para parar de te dar problema. Então, isso eu acho muito, muito legal. Me fez lembrar esse bate-papo que a gente tá fazendo, que foi uma experiência que eu tive hoje, inclusive. E eu saí muito feliz de ter ido lá falar com o meu vizinho. Eu saí muito feliz porque eu mostrei para ele que eu me importava, e isso dá aquela
aquecidinha no coração. Não, com certeza. E é assim que os vizinhos devem se sentir, que por mais que aquela obra está trazendo um transtorno, é momentâneo, e tem pessoas por trás que estão tendo cuidado com elas, que é necessário a obra, mas que eles vão diminuir o impacto daquilo ao máximo. Ao máximo. Né? Então, eu acho que isso é legal. Então, pessoal, assim... É um bate-papo preliminar, eu acho que a Marisa vai ter que voltar aqui pra gente falar das nuances. Itens, né? Tem o planejamento da obra, proteção das áreas comuns, né? Isso é muito importante, porque às vezes sai entulho, sujeira, e de dentro da unidade para fora, né? Então precisa ter esse cuidado. Então são vários itens, né? Os horários permitidos. Isso é importante, horário permitido. Muito importante. A manutenção e a limpeza dentro da unidade. Enfim, são vários pontos aqui que dá pra gente ficar batendo um bate-papo longo aqui, esclarecer muitas dúvidas, né? Porque eu creio que seja uma dúvida de muitas pessoas, como agir durante esse período de obra, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. O legal da Marisa é que, por ela ser arquiteta e urbanista, ela trabalha na GR Solution, no Grupo Rodrigues Solution, e ela trabalha também na Condipay, que são duas administradoras de condomínio que atuam em todo o território nacional. E o legal do trabalho que você desenvolve lá, Má, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, é sobre esse suporte para o síndico. Exatamente. Você não faz projeto. Não faço projeto. Você não faz projeto. O que você faz? Eu auxilio os síndicos e o corpo diretivo nas áreas comuns sobre as responsabilidades e as manutenções periódicas e preventivas que eles devem realizar durante a sua gestão. Porque muitas vezes a maioria dos síndicos não tem esse conhecimento técnico, e quando o condomínio é entregue, vamos falar de um condomínio novo aqui, né? Porque aí tem vários condomínios, suas peculiaridades. Quando o condomínio é entregue para o síndico o manual do síndico, onde ali tem as manutenções preventivas e periódicas que devem ser realizadas. E muitas vezes ele se vê ali com um monte de documentos ao qual ele não consegue entender. Então, eu auxilio esses síndicos a realizar essas manutenções e ajudar eles a entender como ser feito isso. Nós fazemos também um check-up preliminar, um check-up de todas as áreas comuns e o que pode ser realizado ali durante aquele período. E na NBR 16280, qual o seu papel? A fiscalização. Então, por exemplo, o engenheiro emitiu a RT ou o arquiteto emitiu a RRT, é encaminhado para o nosso departamento de arquitetura e engenharia do Grupo Rodrigues, né, da GR Solutions, e a equipe faz a equipe faz a verificação da autenticidade daquele documento. Porque, como você falou aqui anteriormente, muitas vezes o profissional, que não é tão profissional assim, simplesmente emite um papel ao qual não é realizado o pagamento. E se não é realizado o pagamento, ou se aquilo que ele colocou ali não é autorizado pelo condomínio, não pode ser executado. Então, a nossa equipe, eu com a minha equipe, fazemos essa verificação se é válido ou não, a ART ou a RRT. Veja só, para você entender, ela não faz o projeto e nem acompanha a obra, Exato. Nada disso. Ela faz à distância uma consultoria para o síndico. Exatamente. É para o síndico, né? Para o síndico. Dizendo para ele, síndico, essa RT que você recebeu tá certo, esse válido. RRT que você recebeu tá certo. Não tá certo, não tá válido, é falso. A gente chega a pegar falso, né, Marisa? Sim. Documento falso mesmo. Infelizmente. Infelizmente, porque a gente entra lá no site do CREA, valida, entra no site do CAL, valida, e você vai ver o documento não existe, é falso. Existe. Às vezes o documento vem assinado por um designer de interiores, não pode. Às vezes vem assinado por um técnico em segurança em edificações, não pode. Eu vi outro dia um assinado por um engenheiro, o cara era engenheiro do quê? Eu não lembro se ele era... um mecânico. Um engenheiro mecânico, foi esse mesmo. O cara era engenheiro mecânico e ele estava assinando uma reforma num apartamento. Gente, não pode. Se fosse um transformer, podia. Mas é um apartamento, então não pode. Não, nós já pegamos... Pegamos de tudo, né? De tudo que você puder imaginar, nós já pegamos. Técnico em edificação, eu lembro que na cidade de Ferraz de Vasconcelos, eu me lembro muito claramente desse caso, um condomínio bem importante lá na cidade. Foi por muitos anos o melhor condomínio da cidade, aí vieram construindo outros edifícios ali.
para você entender. Lá, o técnico de edificação não só fez o documento técnico, como brigou para empurrar a goela abaixo, né? E nós ficamos dizendo, cara, não pode. Mas ele fez, assim, um escândalo. Fez reclame aqui, fez um monte de coisa. E não pode. A verdade é que você precisa ser engenheiro ou arquiteto. O pessoal fica bravo com a gente, mas faz parte. Então, é um diferencial mesmo da GR Solutions esse departamento, né? Para auxiliarmos tanto o corpo diretivo quanto o síndico nessa fiscalização, nessas verificações. Porque, infelizmente, hoje nós temos pessoas que se passam ou até que são profissionais, mas não agem com profissionalismo. É isso, pessoal. É muito sério. A coisa é muito séria. Fazer obra em condomínio exige um cuidado. E a RT ou RRT não só deve ser feito pelos condôminos, mas deve ser feito também pelo condomínio quando vai reformar áreas comuns, né? Porque às vezes o condomínio acha que ele só precisa cobrar dos outros a RT, mas ele precisa ter também. Qualquer obra, qualquer alteração, qualquer modificação precisa ter um responsável técnico acompanhando. E o legal é o seguinte, lá no Grupo Rodrigues, na CondePay, nas empresas que a Marisa atende, uma coisa que eu acho legal, Má, é que você não vende esse serviço. Exato. Então é muito interessante, por quê? Quando você vende o serviço, às vezes a sua opinião, ela pode ficar viciada. Às vezes o profissional, ele está interessado em pegar um contrato, então ele vende uma opinião. Acontece. Claro. É raro, mas acontece sempre. Ele acaba vendendo uma opinião viciada. Por quê? Porque ele quer pegar o contrato. O legal do seu trabalho, o que eu acho legal do seu trabalho, é que você não faz esses projetos para os clientes. Não faz. Você só ajuda a fiscalizar. Então isso te dá autonomia total. Para falar o que pode e o que não pode. Com imparcialidade absoluta. Imparcialidade, e ninguém pode acusar de que não há imparcialidade. Por que não pode acusar? Porque você não vende assessoria em ART, RRT ou coisas do tipo. Nem reforma, nem nada. Não faz projeto. Então isso é muito legal. Sim. Você trabalha como arquiteta fazendo projeto para outras pessoas. Mas dentro dos nossos condomínios. Dentro dos nossos condomínios, não. Então, eu acho isso muito legal, porque dá essa autoridade, né? Foi algo que nós colocamos realmente como regra. Muitos condôminos entram em contato conosco, pedindo, olha, você faz o projeto, o próprio síndico, às vezes, para as áreas comuns, pede, e eu não posso, nós não podemos, justamente para eu conseguir fazer essa fiscalização com rigor que tem que ser feito. E o legal é o seguinte, para quem é cliente do Grupo Rodrigues e da CondePay, isso não tem custo, né? Não tem custo. Quem paga o seu salário, os seus honorários é a empresa, né? Não o cliente. Então isso é legal, porque é uma consultoria que vem de bônus no contrato. Né? E é um diferencial. É um diferencial. Né? Eu não conheço quem tenha. Não tem. Eu não conheço nenhuma administradora. Se existir aqui, marca aí, escreve pra gente, porque eu não conheço nenhuma administradora que tenha um departamento próprio, não estou falando terceirizado, um departamento próprio de engenharia e arquitetura, que é o chefiado pela Marisa. Então, parabéns, eu acho que é um trabalho muito legal, é um trabalho bacana. E a gente precisa marcar agora um bate-papo, sabe para quê? Pra gente aprofundar nisso, mas para falar também de segurança do trabalho, né? Exatamente. Porque você tem essa formação também na área de segurança do trabalho, de engenharia de segurança do trabalho, e a gente precisa bater um papo sobre isso. Vamos bater um papo numa próxima oportunidade que vocês me derem aqui, vamos falar um pouquinho, né? É algo que agora nós vamos iniciar também, né, que nós já temos aqui dentro do nosso departamento. Vamos bater um papo e conversar mais um pouco do que é especificamente esta engenharia. A previsão é que em segundo semestre inaugura esse departamento de engenharia de segurança do trabalho. O departamento que ela gerencia, que é de engenharia e arquitetura, ele vai virar o departamento de engenharia, arquitetura e segurança do trabalho a partir de julho, né? Exatamente. Julho de 2024. A partir do segundo semestre aí ele vira engenharia, arquitetura e segurança do trabalho. Então, isso muito mesmo. Legal. Vamos marcar esse bate-papo. Por quê? Porque às vezes os síndicos, conselheiros, subsíndicos, moradores não têm ideia de quantas obrigações legais existem em um condomínio. Por isso que ter a assessoria certa, você tem um faxineiro, você tem um zelador, você tem um funcionário no seu condomínio, você precisa ter segurança do trabalho, cuidado na segurança do trabalho. Exatamente. Você tem obrigações para você cumprir lá perante o E-Social.
Então, tem Na muita... própria contratação, por exemplo, da limpeza de uma fachada, a gente está fugindo um pouquinho, mas só para dar um spoilerzinho do que poderia ser o próximo, né? Na contratação, por exemplo, da limpeza de uma fachada ou da pintura, você precisa ter um engenheiro em segurança do trabalho, porque é um trabalho em altura, tem os seus riscos, as suas normas, enfim, aí é um assunto extenso aí para um próximo bate-papo. Veja só, se você foi eleito síndico ou síndica recentemente, ou se você já está no cargo há um pouco mais de tempo, você tem diversas obrigações legais, você tem diversas obrigações que o seu cargo impõe. E, segundo a lei, isso te gera uma responsabilidade civil e criminal. Exato. Então, quer dizer, não basta a sua boa vontade de ser um síndico voluntário. Você precisa da assessoria correta. Claro. Você precisa conversar com o engenheiro, você precisa conversar com o arquiteto, você precisa conversar com o engenheiro de segurança do trabalho, você precisa conversar com o advogado, quer dizer, você precisa de um time por trás. Pode ter 5 casas no seu condomínio, pode ser aquele condomínio pequenininho. Se tem um CNPJ ali, ou pode ser um condomínio gigantesco com 1.000, 2.000 unidades. Não importa o tamanho. Seja um condomínio pequeno ou um condomínio muito grande, você precisa de uma assessoria especializada. Por quê? Seja na NBR 16280, seja nas demais normas técnicas que envolvem a edificação, você precisa sempre estar alinhado e cumprindo ali as regras, não é isso, Maria? Claro, isso mesmo. Má, sempre importante. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado por estar aqui. Você quer falar um pouquinho mais aí sobre você, sobre alguma coisa? Não, acho que vamos ter mais bate-papo, né? Vamos ter mais outras oportunidades, falar um pouco mais sobre essa NBR, eu acho que é muito importante, ainda tem muitas dúvidas a serem esclarecidas, e agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Ó, se você quiser saber mais da Marisa, o Instagram dela é Marisa.de-Albuquerque. Exatamente. Marisa.de-Albuquerque. Marisa.de-Albuquerque, arquiteta e urbanista e fera no assunto de edificações. A Marisa também faz... a Marisa é perita do Tribunal de Justiça. Sim. Ela é perita cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É perita devidamente homologada no Tribunal de Justiça. E você também faz laudos de patologias construtivas, né? Isso, anomalias e patologias construtivas também. Nós temos esse departamento tanto para os nossos condomínios como para clientes externos. Quer dizer, eu vou processar a construtora. Eu preciso de um laudo, é só chamar a Marisa. Isso. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um programa Condomínio em Pauta. Obrigado pela sua audiência. Obrigada. Obrigado, Marisa, de novo. E vamos voltar para falar desse assunto, que esse assunto aqui, todos os assuntos que a gente traz aqui, dá para fazer horas de debate. Horas de debate. Tem várias dúvidas, várias coisas que a gente podia trazer, mas foi um bate-papo preliminar, já bastante enriquecedor. Já sabe, alguém vai reformar no condomínio? NBR 16280. O síndico tem que exigir a RT assinada por um engenheiro civil ou RRT assinado por um arquiteto urbanista. E o morador tem que providenciar não só o documento técnico, mas o profissional que acompanhe a obra. É isso? Em caso de dúvidas, procura a gente, procura a Marisa, tá o Instagram dela, ou manda mensagem aqui no @condoempauta. @condoempauta. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade.